Bom, estão vendo aí o quadro de luz? Não. Ainda, agora sim. Agora. Pronto, esse é um quadro de luz, né? Que toda casa tem um quadro desse ou parecido com esse. Tá sem a tampa aí, onde você vê a ligação, mas aí estão os disjuntores, enfim. Agora, como é que eu faço? Você tem um apartamento para fazer e o apartamento não está pronto, você recebe as plantas do apartamento. Como é que eu compreendo quando leio um projeto elétrico? Então, você não tem um apartamento para olhar, não sabe onde tem tomada. Então, como é que eu posso fazer a leitura de um projeto elétrico? Tá, o projeto elétrico, ele vai vir acompanhado da planta, com legenda, circuitos e todos os elementos. O designer de interior, ele não faz o projeto elétrico, mas é capaz de ler e compreender um projeto elétrico. Então, aquilo que eu falei do terra, que é a proteção, fase, neutro e retorno, ele é representado no circuito, a fase com um traço, essa linha horizontal aí seria o condutor, fase com traço, um neutro é esse L, o terra ou proteção é o T, e o retorno é o traço pela metade. Esses são os símbolos que aparecem na planta. Então, vou mostrar para vocês como é uma planta, tá? Bom, você tem aí a legenda do lado direito. Isso aqui é uma planta do apartamento. Eu vou dar um zoom para a gente compreender melhor. Vocês estão visualizando esse quarto? Sim. Vamos compreender aí o que ele está dizendo. Esse círculo aí, que na verdade é um octógono, né? Ele é aquela lâmpada central do quarto. Ele faz parte do circuito 1. O circuito 1 aí é o circuito de iluminação. Tem o número 1. Ele permite uma lâmpada de até 100 watts, que é muito para lâmpada. Isso é na época que era feito lâmpada elétrica, né? Ele permite o quê? Falhou na hora. Uma lâmpada de até 100 watts. Tá vendo que tem escrito do lado 100 watts? Casé, o que é o retorno aí nessa planta? Vamos lá. Para se eu for até um interruptor, tá vendo o interruptor na entrada do quarto, esse S? Dessa posição da luminária, ele vem aqui pelo teto, desce pela parede, uma tubulação com os seguintes fios. Está vindo uma fase e o retorno do circuito 1, com cabo 1,5 milímetros. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Na lâmpada já chega o neutro do circuito 1. Aí, dessa lâmpada aqui, para comandar ela, para poder acender, eu tenho que descer até o interruptor com a fase e subir de novo com o retorno. Por isso que ele tem esse nome, né? Ele desce até o interruptor e retorna novamente para a lâmpada, para eu poder acender essa lâmpada do interruptor. Então, vocês estão vendo o meu mouse? Se eu for até essa tomada, daqui dessa caixinha, vai sair do circuito 2 o terra, a fase e o neutro, no diâmetro 2,5 milímetros. É só isso, ele está alimentando a tomada. Dessa tomada aqui, eu venho com outra tubulação,
também com pertencente ao circuito 2 com terra, fase e neutro, que é o que eu preciso. O Cazé, Sim. me tira uma dúvida. Por que ali, você já disse que a lâmpada tem que ser até 100 watts, e tem outros aqui que eu estou vendo 60 watts. Como é que eu calculo isso? Veja, não é você que calcula. Aqui é uma planta existente de um apartamento que está sendo construído. Você recebeu essa planta. Aí você vê esse desenho cheio de coisa aqui. Como é que eu interpreto isso? Aí eu estou explicando para vocês. A pessoa que fez o projeto elétrico desse prédio, ele determinou que essa lâmpada aqui, ela pode ser até 100 watts. Se eu coloco menos, tudo bem. Hoje em dia é tranquilo que, como a gente usa LED, dificilmente essa lâmpada aqui vai chegar a 100 watts, concordam? Não é isso mesmo? Porque o LED ele usa bem menos, né? Por causa de uma... Sim. Casa Diga. de um ponto de luz para o outro, você vai com um cabo de 2,5 e tem outro com 1,5 também, né? Isso. Na verdade, o de 2,5 aqui, ele está sendo utilizado para alimentar o circuito de tomada, mas ele passa... Porque essa lâmpada aqui é uma caixinha na laje. Tá? Ele está dizendo aqui, de uma caixinha para a caixinha do corredor da circulação, eu passo um eletroduto com o fio do circuito 2, que é de tomadas, e o circuito 1, que é da iluminação. Então, ele sai da... Por isso que ele usa também para distribuir, né? Essas caixinhas que tem no teto, na maioria das vezes, são utilizadas para distribuir. Ou seja, eu saio lá da caixa de distribuição, da caixa que fica o quadro de disjuntores, né? E, normalmente, eu subo e, pela laje ali, eu vou distribuindo essas tomadas, né? Esses circuitos. Tanto o circuito de iluminação quanto de tomada. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, essa que tem 3/4, é a tubulação, chegou aqui no corredor, veio para o quarto, do quarto desceu para a tomada. Certo? Então, com isso aqui, eu consigo entender um projeto elétrico, leia um projeto elétrico. Então, aqui estão todas as posições de tomada, que é o que vai interessar para a gente, né? A posição de tomada e a posição de ponto de luz. Você pode limpar tudo isso aqui, se quiser. Quando você vai usar para o three-way, o cabo é o de 1,5 também, é? Geralmente, o cabo de iluminação, por norma, o que acontece? A gente tem uma norma que diz o seguinte, o cabo mínimo para iluminação é 1,5, para tomada é 2,5. Mesmo que não 1,5 para iluminação, já está demais. Como a gente tende a utilizar a iluminação LED, a gente tem alguém com TV ligada com áudio aberto. Liga o microfone, por favor. Pronto. Então, quando a gente... essa norma, a norma brasileira, ela diz que iluminação, o mínimo é 1,5 e tomada o mínimo 2,5. Eu não posso ter menos do que isso. 2,5 para tomada e menos do que 1,5 para iluminação. Bom, vamos lá, vamos ver agora, no nosso caso, o projeto que vocês estão fazendo, vocês vão apenas distribuir a tomada, né? Então, a partir do layout que vocês já têm, vocês vão fazer o projeto de forro, de iluminação e de tomadas. Forro e iluminação, se vocês quiserem, se conseguirem, podem ser juntos ou podem também estar separados. Nesse caso aí, esse projeto está junto. O projeto de forro e de iluminação. Tá? Ele tem a legenda, a planta e tenho aqui o detalhe.
O interessante nessa planta, caso vocês queiram colocar o layout aqui nessa planta, ele deve estar com marca d'água. Vocês estão vendo aqui que os móveis da varanda estão bem clarinhos, né? O móvel do quarto, né? Estão bem claros também. É o mesmo exemplo. O projeto elétrico que o prédio, a construtora me enviou, também tem aqui, se vocês verem. O layout está bem clarinho. A gente diz layout com marca d'água, para que ele não atrapalhe a leitura do principal aqui, que são os circuitos elétricos. No projeto de interiores, então, por iluminação que eu coloquei junto, a mesma coisa. A planta está com todos os elementos e o layout ele está com marca d'água. Vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem. Aqui tem um detalhe do bit que foi utilizado, um bit 3x3, só que ele fica no meio da planta. Ele não é um bit L negativo, né, que fica encostado na parede. E aqui é um rasgo, que esse rasgo está na parede e no teto. Um rasgo para iluminação. Então, dando zoom, esse rasgo está aqui, ó, em cima da mesa. O negativo, não necessariamente ele tem que estar junto na parede, né? Ele pode Esse ser um negativo, nesse caso aqui, é um negativo no meio do forro. Mas pode ter um negativo sem parede, ele pode ficar flutuante só, né? Esse caso aqui, ele está 15 centímetros afastado da parede, tá vendo? Não tem cortineiro. Bom, observe como o layout aparece aí com marca d'água, tá? Isso é muito importante. Quem não quiser, não bota o layout, mas se o layout aparecer, eu acho que facilita a compreensão. Esse layout tem que estar como marca d'água. Bom, então eu mostrei aqui o detalhe do forro, onde tem forro. As luminárias, de uma forma geral, eles são cotadas pelo centro. Então, esse mix aqui, ó, eu cotei 1,39 e 1,06. Cotei o centro dele. No caso de rasgo de iluminação, esse rasgo tem 1,40 de comprimento por 15. Eu cotei as dimensões do rasgo. Não entendi esse rasgo, não. Ele está 1,40 de onde para onde? Aqui tem uma parede, ó. Ele ficou com 1,40 m dessa parede. E esses dois, e essa representação que você fez aí no rasgo, o corte dele, você representou nele? Não é só tracejado, não? Na verdade, ele deveria ter aparecido aqui cheio, inclusive. Para aparecer cheio, não era tracejado, não. Tá? Porque... Você rasgou a parede, ele está mostrando uma parede não, aí. É uma parede de gesso acartonado aqui. Ah, tá. O projeto é uma parede de gesso acartonado e esse rasgo, ele começa na parede, vai do chão até o teto, né? Ele faz, entendeu? Ele encontra, no encontro da parede com o forro, ele desce. É um detalhe especial aqui nesse caso. Não, entendi. Aí ele desce uma iluminação na parede, pela parede, né? Também. Entendi. O rasgo, ele começa no forro e desce pela parede. Se fosse um L, fizesse um L. Isso. Uma coisa importante aqui também, sim, aí tá vendo aqui o formato dele? Isso aqui está na parede, aí ele continua pelo teto. 1,40 m. Uma outra coisa aqui, se você tiver um trilho, não tem um trilho nessa planta, você também vai mostrar o comprimento do trilho, certo? Muito importante eu mostrar o comando de acendimento, né? Então, junto do interruptor, tem uma letrinha. Então, essa letrinha repete aqui, tá vendo? Então, por exemplo, na frente do armário aqui, eu tenho letra N.
Letra N está nesse interruptor. E esse plafond aqui central é letra H. Letra H aparece aqui e aparece aqui. O H é um three-way, por isso eu botei 3WH. Ele aparece aqui, aqui e aqui, certo? O three-way é representado por esse complemento aí, 3W. Ficou claro isso, gente? Se for dimerizável, vocês podem utilizar DIN para uma... Nesse caso aí, ficaria o three-way entre parênteses o H e fora do parênteses a letra N, não é isso? Pode ser, você ficaria melhor, com certeza. Entendi. Era melhor dessa forma. Aí, não compreendi, não. Não compreendi. Não, ela está dizendo assim, não. porque ali ficou na dúvida quem é o three-way, o H ou o N. Na verdade é o H, ele tinha que estar 3WH. E depois está o N, né? Mas aqui acabou ficando errado. A Conceição está correta aí nessa observação. Muito bem. Entendeu? Porque só o H... Só a título de curiosidade. Eu enganchei nessa parede, infelizmente, aí não sabe dela. O rasgo dessa que você está fazendo iluminação, é para uma iluminação tubular ou é para um... Fita de LED. Ou é para um LED que você está usando aí? Okay. É bem parecido. A diferença é que o tubular ele é um pouquinho... precisa de profundidade maior. A fita, a largura, a profundidade pode ser menor, né? Que ela é pequenininha. Mas esse aí é para fita de LED. E esse ponto de energia? Como? Você tirou para você ligar essa fita de... Ah, tá. Ele tá pequenininho. Tá... LED. Você está pegando ela no piso. Tá vendo que tem uma letrinha que eu não consigo ver daqui na apresentação, mas ele tem uma letrinha e essa letrinha tem algum desses interruptores aqui. Tá? Tem uma letrinha que tá, eu não consigo identificar aqui que está pequenininho. Mas você está vendo aqui que raio de iluminação, bem junto do O, tem uma letrinha aqui, vermelha. Então, todos nesse projeto aqui estão numerados. Certo. Bom, aqui é o layout de tomada, né? A planta com a distribuição de tomadas. Eu peço que evitem colocar projeto elétrico, que você não faz, o design ele não faz o projeto elétrico. Né? A gente só coloca a distribuição de tomadas, então é diferente, tá? Projeto elétrico tem tudo aquilo lá que a gente viu. Então, nunca botem ou digam para o cliente que é um... Então, como é que a gente nomeia a prancha? Projeto de tomadas? Pode ser distribuição de tomadas, enfim. Mas escreveria projeto executivo de distribuição de tomada ou não? O projeto executivo é tudo, né? Aqui vai estar distribuição de tomadas, ou somente tomadas. Ah, entendi. Então, vai estar distribuição de tomada, né? Pode ser. Essa legenda, veja, é importante colocar aqui que a tomada aqui é cotada, os interruptores também são cotados. O interruptor ele aparece aqui e aparece na planta de iluminação. Na planta de iluminação ele aparece por causa daquelas letrinhas, que é o comando de acendimento. E aqui ele aparece para ser cotado. Tá? Então, essa tomada aqui é uma tomada tripla. Aí, quando você colocou evaporador, é o ar-condicionado. É o split, o evaporador. O condensador, ele está... Falhou e eu... Vai botar uma tomada C aí? Aqui está o evaporador e aqui estão os dois condensadores. E já é como está previsto no próprio apartamento. Entendeu? Eu tenho que indicar a posição. Mas é isso aí que você apresentou, porque assim... Casé, no
Quem estava perguntando antes? Quando tem evaporador. Fui eu. Porque aí eu tô vendo que tá mostrando as tomadas, né? E no outro tava os, os interruptores, os acendedores. Então são em plantas diferentes? Que tinha aquelas letrinhas. Essa de cá é a planta de forro. Iluminação. Junto com iluminação. Essa planta Né? tem que cotar o forro, mostrar o detalhe de forro. Na planta de iluminação que está junto aí, eu tenho cotado as luminárias e tenho que mostrar o interruptor e o comando de acendimento, que são representados por letras minúsculas. Né? Então, cada letra... então, por exemplo, aqui eu tenho interruptor com 3 teclas, tecla A, tecla B e tecla C. Eu tenho tecla A, tenho tecla B, que é esse mix, e o C, não sei onde é que está, deve ser esse rasgo aqui de iluminação. Não sei, não dá para ver. No caso, é na planta de iluminação, não coloca área, não. Olha, você pode colocar área, sim. Eu acho importante em todas as plantas aparecerem área, porque você tem uma ideia da área que está sendo iluminada. Às vezes você vai discutir com o seu consultor de iluminação, aí ele já olha aqui, poxa, isso aqui é insuficiente para iluminar essa área aqui, de 24 metros quadrados, então eu preciso colocar uma lâmpada mais potente, enfim. Então, essa conta é levada em consideração também. Já de tomadas... Caso é a iluminação, ela é por metro quadrado, é que ela é calculada? Olha, a iluminação, você tem... Seria simplificar a iluminação, né? De forma simplificada por metro quadrado. É uma conta rápida que você faz simplificada, mas ela leva em consideração distância do foco, né? Isso é um curso específico de iluminação, inclusive tem disponível. Enfim. Nesse curso de iluminação você vê mais detalhes, mas de forma simplificada, fazer uma conta rápida, a gente pode fazer por área. Tá? Claro que levando em consideração, se você tem um pé direito duplo, a luminária que está lá em cima não vai chegar aqui embaixo com a mesma intensidade, porque a luz, à medida que vai se afastando do foco emissor, ele vai né, perdendo intensidade. Não é isso? Então, se você liga a lanterna do seu celular pertinho, você vê lá longe, você não está vendo nada. Então, isso acontece com qualquer lâmpada. É levado em consideração isso também. Então, sim, Casé. E agora, continuando. Então, aquela planta era basicamente de iluminação. Iluminação e forro. Essa E estava ali distribuição de mostrando tomadas. onde cada luz ia ser. Samara, você desligou seu microfone. Sim. A outra, eu estava dizendo que a outra planta, tá, de iluminação, que foi iluminação a gesso, estava mostrando ali a iluminação e onde cada lâmpada ia ser acionada, né? E já nessa outra aí de tomada, só entra tomada, já não entra mais aquela letrinha, né? Que estava direcionada. Isso. O interruptor, talvez aqui até apareça alguma letrinha, mas não precisa, tá? Aqui mesmo apareceu que isso é um erro, não foi apagado. Mas veja, ela não precisa aparecer as letrinhas aqui. Porém, o interruptor precisa, porque eu vou precisar cotar a posição do interruptor. Tá? Então, aqui só aparece, nessa planta de tomadas, o interruptor aparece também. Na planta de iluminação, eu não coto o interruptor. Eu coloco apenas o comando de acendimento. E aqui na planta de tomada ele aparece novamente, mas ele é cotado. Certo?
Pronto, é só isso, gente. Para fabricar aço, de vareza, você pode usar sabão e pasta. Então, o que vocês precisam fazer é a planta de forro, planta de iluminação. Quem quiser pode fazer essas duas plantas juntas. E a planta de tomada. A planta de forro, eu vou cotar o forro todinho, mostrar detalhes, se eu tenho cortineiro, bit, enfim, qualquer detalhe que vocês quiserem utilizar, vocês vão mostrar como é esse detalhe. Tem um microfone, desculpa aí, tem um microfone aberto aí, já está falhando e ainda não estou conseguindo ouvir. Pronto. Então, na planta de forro, vocês vão mostrar, vão cotar todo o forro, colocar um detalhe na escala 1 para 10, 1 para 5, de como é o detalhe, o cortineiro, o bit que você utilizar. Tá? Na planta de iluminação, que pode estar junto com o forro, vocês têm que mostrar a posição de cada luminária e cotar as luminárias. Tá? A gente cota normalmente as luminárias pelo eixo, exceto rasgo e trilho, que eu tenho que cotar a dimensão do rasgo e a dimensão do trilho. Tá? E nessa planta de iluminação aparecem os interruptores. E aí eu vou, com letras minúsculas, eu vou mostrar como é o comando de cada lâmpada. Então, eu utilizo isso com letras minúsculas do alfabeto. Pronto. A planta de tomadas, eu vou mostrar todas as tomadas que eu tenho. E aí, o interruptor também aparece, porque eu preciso posicionar, cotar o interruptor. Tá? Eu não coloquei, obviamente, nesse apartamento que vocês estão trabalhando, ele tem tomadas, mas eu não coloquei. Vocês vão considerar tudo novo, tá? Então, vão marcar todas as posições das tomadas, certo? Tomada, interruptor, todos vocês vão colocar. Aí, algumas tomadas vão ser de 20 amperes. Então, você vai colocar uma tomada e colocar do lado 20 amperes. Quais tomadas vão ser de 20 amperes, pelo menos? Eu tenho uma tomada do micro-ondas. Se você tiver forno elétrico, precisa ser de 20 amperes. O secador de cabelo ali no banheiro, 20 amperes. Então, Ô, Cazé, repete aí, porque está falhando e eu não entendi nada. Nas tomadas, eu vou colocar você vai colocar todas as tomadas. Fazer mais o que aí? Porque falhou. O interruptor aparece de cotar. Mas eu tenho que destacar quais são as tomadas de 20 amperes. Alô? Falhou de novo. Vai cair novamente os 45 minutos. Eu tenho só que destacar as tomadas de 20 amperes. Quais são as tomadas de 20 amperes? As tomadas do micro-ondas. Quantificar as tomadas, Cazé, tem que quantificar quantas tomadas vão de 20, quantas Você não vai são colocar a posição de cada tomada? Sim. Então, você não precisa quantificar, é para Marcelo. Para mim aqui, você vai botar a posição de todas as tomadas, indicando ali do lado da tomada, se for 20 amperes, você indica 20 amperes. Quais são as tomadas de 20 amperes? Secador de cabelo, mostrei para vocês que precisa ser 20 amperes. Forno elétrico, forno micro-ondas, precisa ser de 20 amperes. Mas você indica isso na legenda, Cazé? De 20 amperes, como é? Normalmente eu boto o mesmo símbolo da tomada e do lado da tomada eu escrevo 20 amperes. Ah, tá. Eu pensei que na lateral tem gente que coloca essa por legenda. cor, bota a tomada com a cor diferente. Tá? Altura. Tá. Normalmente a gente coloca 3 alturas, média... Entendi. Então, a gente tem que sinalizar as que são de 20 amperes. Isso. Média, baixa. Se você tiver uma outra altura, isso é muito comum. Às vezes eu tenho um armário e tenho uma altura... para projeto de interiores,
muitas vezes 3 alturas não são suficientes para um apartamento. Então, você precisa de mais alturas. Então, normalmente eu indico também com tracejado, eu faço indicação direta. Então, essa tomada aqui, a tomada minha junto da cabeceira da cama. Ela não vai ser aquela altura de 1,10, 1,20, né? Do interruptor, nem vai ser uma tomada baixa. Então, eu vou colocar ela a 65 de altura. Aí eu faço um retângulozinho em torno dela e coloco H igual a 65. Então, esse H fica junto do símbolo da tomada no lugar que ela vai ficar, né? Isso, exatamente. Eu faço a indicação direto da altura daquelas tomadas, interruptores que fogem ao padrão. Tá? A gente definiu lá na sua legenda 3 padrões e fez a indicação direta de algumas tomadas ou interruptores que fogem a esse padrão. Tá? O que mais vocês querem saber? Mais alguma pergunta? Ô, Casé, eu tinha aquela dúvida do forro. Partindo do princípio que o apartamento tem um forro, que ele já tem esse forro, e eu quero fazer um rasgo, eu consigo fazer esse rasgo nesse forro que já está lá? Consegue fazer o rasgo. Agora, obviamente, tem muitas surpresas que a gente encontra numa reforma. Você consegue fazer, mas pode ser que, ao fazer, você encontre uma tubulação passando bem onde você queria colocar o rasgo. Entende? Então, a gente tem que estar preparado aí para um plano B. Se você não tem todas as plantas, você não sabe o que está passando por cima entre o forro e a laje, pode ser que você tenha uma surpresa e, ao rasgar o forro, você encontra uma tubulação lá. Aí ou você modifica seu projeto, aí vai ter que modificar o projeto de alguma forma, né? Desloca o forro. Então você tem sua alternativa seria o quê? Tirar o forro todo e refazer? Não, se for, você pode deslocar, se não tiver prédio. Aí você tem que analisar. Cada projeto aí vai ter uma análise diferente. Mas a gente não vai contar com isso, né? Você aí, para o projeto aqui acadêmico, você vai considerar que não vai existir surpresas. Mas eu estou lhe dizendo que, na prática, a gente pode encontrar essas surpresas. Você imaginou uma coisa, ao cortar o forro, você verificou que não foi possível colocar o rasgo naquela posição. Nesse caso aí real, desse apartamento, havia um forro, ele estava a 2,35. Né? Mas isso não é comum acontecer, porque ele deveria estar até... Se o prédio foi entregue dentro das normas da prefeitura, ele tinha que estar com 2,60. Se foi entregue com forro, tinha que ser entregue com 2,60, mas estava 2,35. E a laje 2,50. Mas eu pedi que vocês considerassem a normalidade mesmo. Então, sempre que um apartamento é entregue pela construtora com forro, esse forro tem que estar 2,60. Isso para os ambientes de permanência prolongadas, que é sala, quartos. Então, esses ambientes, sala e quarto, geralmente tem que estar com 2,60. Tá? O que mais vocês querem perguntar? Gente, eu peço desculpa pela internet, realmente me pegou de surpresa aqui. Eu estou improvisando, roteando o celular. E aí? Então, tudo certo, né? Só, não se preocupe, vocês... Boa noite, então. Essa aula está gravada, né, Casé? Estou gravando também. Veja, qualquer dúvida a gente pode, né? É importante também colocar, sempre no nosso método de aula, vocês estão apresentando o projeto pouco a pouco. Isso significa que vocês estão apresentando o projeto pouco a pouco. Isso significa dizer que sempre quando vocês me apresentarem,
podem acontecer de ter algumas falhas. E eu vou identificar essas falhas e discutir com vocês. Isso é muito importante. É um momento, essa troca que a gente tem dos grupos, né, dos trabalhos que são apresentados é muito importante. É onde eu tenho a oportunidade de avaliar o andamento de cada grupo, de cada equipe, cada trabalho, e vocês vão poder tirar dúvidas. Então, assim, o que eu digo, a nota não é o mais importante, não. Claro que eu vou estar... Toda vez que vocês me apresentam, eu tenho uma tabela, uma planilha, onde eu avalio vocês. Mas o mais importante é essa troca, tá? O que eu quero é que vocês, fazendo isso, vocês possam esclarecer o máximo possível de dúvidas, tá? E discutir, e não tenham também medo. Eu, inclusive, encorajo alguém ter um pensamento diferente. Professor, eu faço dessa forma, estagiei no escritório que é dessa forma, eu vou discutir com você em cima disso. Pô, bacana, pode ser também. Se não for, eu vou também chamar a atenção. Isso não pode ser assim. Então sempre quero que vocês fiquem à vontade para discutir, dizer o que acham, debater. Tá? Eu não sou dono da verdade. Tem muita coisa, na verdade. Tem coisas que são normatizadas e tem coisas que não são normatizadas. E tem normas que não pegaram, ainda tem isso. Então, eu estou aqui justamente para ajudar vocês a encontrar um caminho, né? E fico muito feliz, eu acho que eu tenho conseguido, sempre com esse método, fazer com que vocês tenham êxito, né? Então, aí, o êxito de vocês é o meu êxito. Então, a gente se vê, então, na quarta-feira, com esses trabalhos, a gente bate um papo mais apurado. Samara quer fazer uma pergunta? Não. Então, Joia, alguém mais? Beleza, eu estou gravando também essa aula e vou disponibilizar, tá bom? Só não vou passar hoje porque eu estou com esse problema na internet. Vamos ver se eu consigo restabelecer nos próximos dias. Um abraço a todos, até quarta. Então. Valeu, professor. Boa noite, Casé. Boa noite. Boa noite, meninas. Tchau, tchau. Boa noite Tchau, para todas. queridas. Tchau, Boa tchau. noite.